Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, domingão, dia 9/4, eu aqui vou dar uma dica para vocês, para vocês não passarem um domingo sem nenhuma dica do grupo Alpha Games. Eu vou ensinar vocês hoje e vou te dar uma dica como consertar 10 videogames por dia ou 10 equipamentos eletrônicos por dia. Não importa qual equipamento seja. Eu vou ensinar vocês através dessa dica que não existe defeito sinistro. O que existe é deficiência de raciocínio. Pessoal, não passe vergonha quando um cliente ligar para sua oficina ou sua assistência e perguntar para vocês qual é o prazo de entrega para vocês me passar o orçamento. Qual é o prazo para me passar o orçamento? Aí você vira e fala para o cliente: eu peço 90 dias para te passar o orçamento. O cliente vai embora. Você vai perder dinheiro. Você vai passar vergonha. 90 dias para passar um orçamento? Vou mostrar para vocês como consertar qualquer placa, qualquer circuito, qualquer equipamento em um prazo recorde. Por exemplo, esse Super Nintendo ele estava com tela quadriculada. Tela quadriculada pode ser essa memória, pode ser essa memória, pode ser a PPU-1, pode ser a WRAM. Porém, como que você saber qual é o componente certo? Você vai ficar tirando um por um, trocando para descobrir qual é o problema? Se você retirar qualquer desse componente e colocar outro componente, no mínimo você vai levar aqui umas 2 horas ou 3 horas para tirar, colocar, soldar, limpar. E pode ser que não seja esse o problema. Então, olha que dica simples que eu vou dar para vocês. Vocês têm que investir em equipamentos. Esse é um Rastre Curve. Vou mostrar para vocês como ele é eficiente e como ele está barato. Olha só um Rastre Curve original não, né? Fabricado pela Versys, é R$ 2.800. Deixa eu mostrar uma outra versão aqui. Olha só, outra versão, R$ 1.200. Vou mostrar uma outra versão, R$ 4.000. E tudo faz a mesma coisa, tá? Vou mostrar uma outra versão aqui, R$ 3.800. Esse aqui ainda fala que tem ainda 25 centrais, acompanha 25 centrais automotivas, né? O que quer dizer com isso aqui? É que acompanha o banco de dados de 25 centrais automotivas. Olha quanto que eu paguei no meu Rastre Curve, ó. R$ 173. Só que eu quis uma versão mais bonitinha. Esse de R$ 173, o knob dele, olha, não tem aquela proteção. O que eu comprei foi esse aqui, ó, é mais caro um pouquinho, ó. Deixa eu clicar aqui em cima dele. R$ 233. Mas a diferença é só essa, do knob dele aqui, ó. Só essa. Então vamos lá. Você pode comprar a versão de R$ 173. Você já viu a economia que você vai fazer? E qual a diferença desse para aquele de 2.800 ou 3.000 ou 4.000 reais? Aqueles que eu mostrei para vocês o preço, ele não é ligado no osciloscópio, ele é ligado num computador usando um software e tem alguns bancos de dados ali de algumas placas. Porém, eu vou ensinar você a fazer um banco de dados para o Super Nintendo. Bom, você vai ter que ter um osciloscópio, né? E todo técnico tem que ter um osciloscópio, é fundamental. Você vai colocar o pendrive no osciloscópio, tá vendo? A maioria dos osciloscópios hoje tem a entrada do pendrive. E vai fazer o seguinte:
Olha, nesse caso aqui, eu já criei alguns bancos de dados para mim, tá? Como eu estou aqui em casa, eu criei ó, uma pasta chamada Rastricurve, que é essa aqui. Dentro da pasta Rastricurve, eu criei uma outra pasta escrita Memória de Super Nintendo 001, que é o modelo da placa. E dentro dessa pasta eu coloquei todas as fotos de todos os terminais da memória. Olha só, vou abrir aqui o terminal número 28. Terminal número 28, tá vendo? Vou abrir ele. E vou abrir também o terminal 26 e 27. Alguns terminais eles são únicos, é a mesma medida, tá? Então vamos aqui. Esse Super Nintendo foi exatamente 20 minutos para identificar o problema. E uma identificação perfeita, tá? Vamos aqui ó, ao terminal número 28 da memória. Ó, terminal 28. Olha a assinatura característica desse componente. Vamos ao terminal 28 da memória de baixo. É a mesma memória, tá? Então vai dar a mesma curva característica, ó. Ou seja, a mesma assinatura da curva característica. Então, você fazendo o levantamento de banco do banco de dados da memória número 2, é a mesma da memória número 1. Então, vamos à curva do terminal número 26. 27, ó, que é de baixo aqui. Olha para vocês verem, 27. Então, se esse aqui é o terminal número 27, eu já salvei aqui ó, a foto. Já fiz aqui o meu levantamento, meu banco de dados, ó. Tá vendo? Terminal 26 e 27. Essa é a assinatura característica desse componente. E olha para vocês verem, a mesma assinatura. Vamos supor que esse mesmo terminal, número 27, eu fosse medir ele desse aquela curva característica ali, ó. Eu já ia saber com toda precisão que a memória está ruim. Então, para vocês criarem um banco de dados de todos os componentes disso aqui, dá um pouco de trabalho? Dá. Mas depois que vocês criarem, quando vocês pegarem um Super Nintendo desse para consertar, seja tela preta, tela quadriculada, personagem sumindo ou invisível, seja qual for o problema. Olha, se vocês demorarem uns 40 minutos para diagnosticar o problema, vai ser muito, tá? Então, eu vou ensinar vocês agora a criar um banco de dados. É muito simples, ó. Vocês vão medir aqui, vai dar aquela curva característica. Vamos supor que dê essa curva característica aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ensinar vocês agora a salvar essa curva característica no osciloscópio. É simples, ó. Você vai vir aqui na tecla Copy do osciloscópio, clicou, ele vai mandar você renomear aqui, escrever o nome qualquer, mas não precisa, ó. Você clica aqui para salvar, prontinho, salvou. Você vai retirar o pendrive. Então vocês vão vir aqui agora no pendrive, né? Onde vocês salvaram a imagem. Ó, vai abrir aqui. Aqui está a imagem que foi salva agora. Ó. Aqui está a curva característica. E é assim então que vocês conseguem fazer um banco de dados de qualquer placa, de qualquer circuito, de qualquer equipamento eletrônico. Então, pessoal, a dica é muito simples. Com o equipamento certo, vocês vão consertar qualquer placa eletrônica e vai consertar num tempo hábil. Chega de passar vergonha e falar que pede 90 dias
para fazer o levantamento e o orçamento de um videogame para o cliente. Seja ninja, seja como o Yang Lu do grupo Alpha Games. Não seja um recapeiro, não seja um engenheiro do YouTube, seja um ninja. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu estou fazendo um levantamento de tudo quanto é placa eletrônica que existe que dá lucro, né? Por exemplo, eu já vou dividir a tarefa com os meus alunos. Alguns deles vai fazer o levantamento das fontes de PS4, outras da fonte de PS5. E assim nós vamos trocar banco de dados entre si, fazendo assim uma comunidade muito grande do Rastre Curve. Uma dica que eu dou: compre esse equipamento. Vai poupar muito tempo para vocês na bancada, tá? Bom, pessoal, quem não for inscrito, se inscreva. Siga o grupo Alpha Games lá no Instagram. Eu já postei sobre esse vídeo aqui muito antes lá no Instagram. Lá eu sempre posto novidades. E um abraço a todos e fui!